Vamos lá. Tem alguns dias que já tem uma discussão sobre ter salários atrasados, sobre não ter salário atrasado. Na semana passada eu perguntei, as pessoas me disseram que tinha algumas coisas de premiação do ano passado, isso também vazou. Aí ontem acabou surgindo alguns assuntos sobre questões de remunerações de jogadores. O Globo Esporte até fez uma matéria, o Globo Esporte tem cuidado com as informações que traz, fez uma matéria ontem à noite, mais tarde, e hoje de manhã, na matéria, quando eu li, tinha lá claramente o que eu vou ler para vocês aqui. Agora eu vou pedir até ajuda, vou entrar aqui nas páginas e vou pedir aqui e vou ler o que eles escreveram. Tá aqui o que o Globo Esporte apurou e escreveu aqui. O clube teve problema em seu fluxo de caixa e não recebeu alguns de seus pagamentos que eram esperados. Em relação a salários, o São Paulo garante ter o pagamento 100% em dia. Então, isso é o que está escrito no Globo Esporte, depois de provavelmente ter falado com a diretoria do São Paulo, que é a mesma apuração que eu já tinha feito, falado com vocês aqui. Eu fui além. Eu tentei buscar algumas pessoas para tentar conversar sobre esse assunto, pessoas que trabalham no clube, pessoas que cuidam da parte financeira, e as informações que eu recebi, eu vou ler aqui para vocês para ficar o mais completo possível e não falhar nada. A pergunta que eu fiz. Ontem surgiram matérias através do Neto, no programa dele, Donos da Bola, acho que é isso, de que 4 meses de salário estavam atrasados. Procede? A resposta. Nunca existiu qualquer descasamento de pagamento de 4 meses de salários, nem em CLT e nem em imagem de nenhum atleta, nem nos momentos de pandemia que foram os piores possíveis. Então, repetindo, a informação do que o Neto disse foi totalmente desmentida, no qual não existe nenhum tipo de momento em que o São Paulo deveu 4 meses de salários atrasados, nem de CLT, nem de imagem. Ou seja, a informação do Neto de 4 meses não procede. Só lembrando, fazendo um parênteses aqui ainda, que eu vou continuar lendo a resposta, de que o Souza, que é ex-jogador do São Paulo, falou dentro do programa dele, só que a própria Band, quando fez a divulgação da informação, no vídeo de divulgação, etc., eles suprimiram a informação do Souza de que o Souza tinha entrado em contato com pessoas do clube. Ele tem contato com jogadores e tem contato com dirigentes. E ele disse que não procedia informação. Então, antes que venha falar, Zanqueta, você falou, o GE falou, mas é a diretoria que. O Souza também falou no programa do Neto. E isso não foi repercutido. Eu não vi nem na própria Band, nos vídeos que fizeram aqueles clipes, dizendo sobre isso. Então, continuando a resposta. Desmentiram os 4 meses, que nunca houve isso de 4 meses, e a resposta continua. Em determinados momentos, admitimos ter 1 ou 2 meses atrasados publicamente. O próprio Belmonte chegou a comentar isso publicamente, o Júlio Casares. Então, assim, tá aí a continuidade da resposta. E finalizou o seguinte: nunca chegamos a este número de 4 meses, até por questões jurídicas de possíveis rescisões contratuais. Então, acho que essa questão dos 4 meses que foi dito pelo Neto ontem fica bem claro, e como foi dito aqui sabiamente, até mesmo foi admitido em vários momentos que existia um descasamento de 1 ou 2 meses, que o próprio Belmonte e o Júlio Casares falaram sobre isso na imprensa, nunca foi falado sobre 4 meses. Então, a informação do Neto, já comprovada aí pelo GE, por mim, pelo próprio aqui, para essa resposta que eu obtive, não tem procedência nisso. Continuei falando, continuei a pergunta. Os valores de 2024 foram sanados com os atletas ou ainda consta alguma pendência? A resposta: todos os pagamentos de CLT e de imagem de 2024 foram pagos. A premiação de classificação em sexto lugar, que garantiu a vaga direta na Libertadores, foi parcelada e postergado o pagamento em definitivo para o final do primeiro trimestre. Essa é a previsão que temos. Ou seja, eles admitem que existe um gap de pagamento com relação à premiação dos jogadores correspondente à classificação ao sexto lugar, que deu vaga direta para o São Paulo na Libertadores de 2025. Então, existe a questão salarial? Não. Quem está dizendo que não teve? O Globo Esporte no site deles, e eu estou aqui de novo respondendo sobre isso. Então, estou aqui passando para vocês. Continuei. Em 2025, existe alguma pendência atual com o elenco? Aí vem uma explicação longa sobre como é que funciona o trâmite. Não há nenhuma pendência em nenhum dos contratos no que tange a CLT. Nos contratos de imagem, que são distintos do contrato CLT,
Cada pessoa jurídica que tem um contrato com o clube emite uma nota fiscal contra o São Paulo Futebol Clube correspondente ao mês de janeiro, no início do mês subsequente, ou seja, o pagamento do mês de janeiro é feito mediante um envio de nota fiscal para o clube, e essa nota fiscal chega no clube, enviado pelos contadores, enfim, pelas pessoas que cuidam das carreiras dos atletas, são enviadas para o clube e o clube dá entrada nessas notas. Porque tem o contrato de CLT, que é pessoa física, e o contrato de pessoa jurídica, que é o contrato de imagem. Continuando aqui a resposta. Algumas notas fiscais chegam em 1º de fevereiro e outras vão chegando ao longo do mês. Conforme elas chegam, temos um processo que pode durar de 15 a 20 dias para lançamento no SAP, que é para quem não sabe, o SAP é um programa de lançamento de dados que serve para diversas coisas, para gestões das empresas, que é utilizado pela instituição São Paulo Futebol Clube. Depois de lançado no SAP, no SAP, eles são aí inicia o procedimento de pagamento. A resposta: como estamos no dia 19 de fevereiro, temos a possibilidade de terem aberto notas que foram enviadas correspondentes a janeiro, dependendo das datas que chegaram. Ou seja, está falando aqui o óbvio, que é quem trabalha com empresa, para quem trabalha com fluxo de pagamento, sabe que essa possibilidade existe. Ou seja, pode ter alguma coisa em aberto ainda relacionada a janeiro de notas que chegaram? Pode, é o que está dizendo aqui. Mas existe uma. Virou o mês do pagamento, ou seja, virou aquele mês, aquela data do pagamento correspondente ao dia 10, que é de cada mês? Ainda não. Para virar esse dia 10, tem que chegar no dia 10 de março. O São Paulo vai cobrir isso? Não sei. A resposta foi dada sobre esse momento. Com relação às luvas, existe algo em aberto? A resposta: cada jogador que chega ao clube ou que foi contratado tem uma negociação diferenciada, não são padronizados. Existem marcos de pagamentos trimestrais, semestrais e até anuais em alguns casos. Existem outros casos que são pagos em notas mensais diluídas junto com o valor da remuneração, que podem estar no mesmo caso das notas fiscais emitidas no contrato de imagem, e outros que são ou têm vencimento em fevereiro, outros em janeiro, outras em março e por cada mês subsequente. Há um elenco grande para os pagamentos e cada caso é tratado de forma diferente. A gente está falando, sei lá, um elenco de 30 e pouco no profissional, mais, sei lá, 300 na base. A resposta aqui fica mais subjetiva, porque é um negócio enorme, a quantidade de jogadores. Existe a possibilidade de alguma luva estar indo em atraso de alguma coisa? Eu acho que entra no mesmo caso do negócio da imagem. Existe a prerrogativa, existe essa possibilidade. O fato é, não chega a 4 meses por questões jurídicas, e segundo, estão dizendo aqui, desde 2024 está resolvido. Então, o que pode estar ainda em aberto é janeiro. Mas janeiro, o mês ainda tem, como eu falei, como está explicado aqui, a questão das notas fiscais. Ainda perguntei para complementar, aproveitei a carona e perguntei sobre o FDIC e perguntei sobre o déficit de 2024. Falei sobre o FDIC e o déficit. Sobre o FDIC, falaram que está quase chegando no valor cheio de 240 milhões. E sobre o déficit, aí está aqui a resposta. O déficit de 2024 tem uma projeção entre 200 e 220 milhões, pelo que sabemos. Somando com 685 milhões de 2023, a tendência é que sim, ultrapasse 900 milhões, mas ainda fique abaixo de 1 bilhão, como há especulações nesse sentido. O FDIC está em bom andamento, mas ainda não tivemos todas as conversões que ajustem 100% de fluxo de caixa do clube, algo que acontecerá ao longo dos meses. Como os recebíveis do 1º trimestre são os piores do ano, ou seja, são os menores que o clube recebe, é um momento de maior dificuldade. Temos ainda valores em aberto de não pagamentos e de valores não recebidos. Conforme o meio do ano se aproxima, teremos maior fluxo de caixa, que, somado à conversão do FDIC e às vendas das janelas de meio de ano, que são necessárias conforme estabelecido no cronograma financeiro, estabilizaremos totalmente para cumprir a meta de superávit de 44 milhões em 2025. Essa foi as perguntas e as respostas que eu fiz. Tá aí, se eu falei muito rápido no vídeo, você consegue ir e voltar e fica mais fácil de você ouvir a resposta, ou você vai lá no blog e lê a resposta por escrita, que eu acabei transcrevendo para ajudar e para poder falar com vocês sobre isso. Então, essa é a resposta. Esse é o panorama que a gente tem sobre as questões dos salários que foi apurada.
e que eu estou usando também como embasamento para depois não dizer, ah, Zanqueta, mas você é muito próximo da gestão, blá, blá, blá. Tá aí a resposta do Globo Esporte, como eu falei para vocês, a resposta deles, e vou repetir para não ficar dúvida. Está lá no site do GE, no link relacionado a essa informação, e está escrito aqui. O clube teve um problema em seu fluxo de caixa e não recebeu alguns pagamentos que eram esperados. O que eu falei aqui em cima na apuração que eu fiz. Em relação a salários, o São Paulo garante que tem 100% do pagamento em dia. Está no site do Globo Esporte. Se você acha que eu estou falando alguma besteira, você tem todo o direito de questionar. Mas está aí também a versão de outro site grande, para depois não dizerem que eu que estou falando e eu que estou blindando, estou protegendo. Isso é uma apuração séria em que eu estou constatando para vocês que tem outros veículos falando a mesma coisa.